E para compor o nosso próximo painel, convidamos o senhor Reinaldo Gomes, membro do eixo de Economia Criativa, Esporte, Turismo e Cultura do CODESE-DF. E como debatedores, convidamos os senhores Célio René e Alexandre Killen, professor da Faculdade Católica. Márcia Zarur, jornalista criadora de conteúdo e sócia do site olharbrasilia.com, será a mediadora do painel. Bom dia, um prazer imenso estar aqui hoje. Estou muito grata pelo convite e muito feliz de poder participar dessa iniciativa que quer chamar a sociedade a construir uma Brasília cada vez melhor. É isso que nós, como cidadãos, como brasilienses, como moradores dessa cidade linda, queremos. Eu vou passar a palavra agora para o nosso mediador, para o nosso apresentador, Reinaldo Gomes. Eu queria fazer uma introdução dizendo o seguinte: Brasília tem um imenso potencial, que a gente sabe, na cultura, no esporte, no turismo, e a gente acaba, às vezes, não aproveitando isso de uma maneira eficiente. São oportunidades que se perdem. Como é que a gente pode fazer para aproveitar essas oportunidades e transformar isso até em geração de emprego, de renda, e transformar Brasília realmente num polo cultural, turístico e esportivo? Bom, bom dia a todas e todos. Eu queria começar aqui primeiro, pedir licença, mas fazer uns agradecimentos. Eu hoje falo em nome do nosso líder, que é o Tavinho, presidente do Sindeventos, que está hoje numa missão no exterior, né, também representando Brasília, portanto não pôde estar aqui conosco. Queria também, presidente Leonardo Ávila, agradecer o apoio e o carinho que você tem dado também para o nosso eixo, mas pedir licença para também agradecer todo o CODESE por essa organização em nome da Rosane, em nome do Gustavo Morelli, agradecer também a Marcoplan, que eu sei que esse aqui tem sido um trabalho extenso, muito forte, e de profunda cooperação com o setor da sociedade civil e empresarial de Brasília. Queria também te cumprimentar, Márcia Zaru, que é também uma grande divulgadora da cultura, que nos ajuda a estimular a cultura e a economia criativa no DF, mais do que uma militante, né, engajada também, uma profissional da área. Queria também cumprimentar nosso Célio René, nosso atleta e ex-secretário de Esportes do Distrito Federal, um grande parceiro também no eixo. Cumprimentar o nosso professor Alexandre. O nosso professor Alexandre é uma referência de economia criativa aqui no Distrito Federal. Também coordena um curso de mestrado na Católica e que hoje está sendo responsável pelo maior estudo e mais completo estudo de economia criativa que está sendo desenvolvido nesse momento, inclusive, quando nós estamos aqui, o time também está na rua fazendo esse trabalho. E a gente vai querer spoiler, né? Vamos pedir spoiler já, porque já certeza. deve ter alguma coisinha, mas é um estudo muito importante que vai nos trazer também um grande marco. Queria cumprimentar os demais membros aqui, né, a Bernadette, Adriano, Miguel Galvão, que junto comigo e o Pedro dirigem também a presidência e a vice-presidência da Câmara Empresarial de Economia Criativa do Distrito Federal. Bom, eu tenho pouquinho tempo, eu vou tentar resumir entre as ações e a sua resposta, Márcia, a sua provocação original. Eu acho que é com esse instrumento aqui, né? Pronto, foi. Já apresentando um pouco e te respondendo sobre uma visão de futuro que nós temos no nosso eixo, que é de posicionar e qualificar Brasília como cidade criativa, né? Posicionar é uma palavra muito utilizada no setor do turismo, e ela representa não só a divulgação, a exportação, a construção e conexão dessas ideias, dessas iniciativas, desses negócios, mas também o posicionar ele representa justamente uma estruturação e um reconhecimento do que temos hoje existente no cenário da economia criativa do Distrito Federal. Aqui vale a pena destacar que a gente usa Brasília também como marca e não como referência geográfica. A nossa referência geográfica passa a ser também o Distrito Federal, passa a ser a RIDE,
como também um eixo importante de desenvolvimento da economia criativa e de qualificação da economia criativa. Mas no turismo, na cultura, no esporte, a gente também trabalha muito com marcas e com exportação de marcas para conexão de negócios. Por isso, a gente, então, tem como visão de futuro posicionar e qualificar Brasília como cidade criativa. Bom, nossa primeira ação estratégica aqui, ela diz respeito ao esporte, e eu acho que o nosso secretário vai poder explorar um pouco mais esse eixo conosco, mas a primeira ação é elaborar políticas intersetoriais que envolvam o esporte em integração e diálogo com outros segmentos de promoção do bem-estar, como saúde e lazer. A gente está muito acostumado a ver o esporte na mídia como alto rendimento, o esporte na vida das pessoas como referência no alto rendimento, mas ele também tem um eixo fundamental na educação, na saúde, no lazer, e principalmente agora, pós-pandemia, né, a gente percebeu como é importante essas arenas, esses espaços de esporte. As nossas arenas passaram a ser nossas salas de casa, né, durante a pandemia, era ali que a gente tentava ter o desenvolvimento dessa ação, que nós vamos poder desenvolver um pouco mais tarde. A segunda é a criação de um fórum deliberativo e permanente de economia criativa, com a participação da sociedade civil e do Estado, e aqui dedicado ao desenvolvimento de ações coordenadas e integradas que envolvam políticas, programas e projetos para o setor. Aqui há um primeiro reconhecimento importante que não existe um espaço único que possa ser utilizado para uma ação estratégica de todos os setores. Ao mesmo tempo, um reconhecimento que existe uma multiplicidade de coletivos, associações e espaços discutindo a economia criativa em desconexão uma com a outra. Isso gera uma grande perda de energia, em que todos nós pudéssemos estar olhando para o mesmo caminho, com as mesmas ações, com os mesmos projetos, com os mesmos dados e indicadores. Isso é muito importante sinalizar. O CODESE acaba representando, nesse primeiro momento, esse espaço, mas é preciso que as secretarias que têm economia criativa, os ambientes que desenvolvem economia criativa, possam ter um espaço de deliberação permanente e contínuo para que isso aconteça. Terceira ação estratégica é a criação de regulamentação das políticas de incentivo fiscais e fomentos que confiram isonomia aos diversos setores da economia criativa com vistas à indução e ao desenvolvimento. Aqui nós também partimos de duas assertivas. Primeiro, que os mecanismos de incentivo e fomento existentes no DF não dão conta de atingir todos os segmentos e setores da economia criativa. Portanto, é necessário criarmos e adaptarmos o que já existe, portanto, a exemplo da Lei de Incentivo ao Turismo Criativo, que está tramitando na Secretaria de Turismo, mas também há uma segunda assertiva, de que essas leis existentes, esses mecanismos de fomento, eles não estão voltados para o desenvolvimento da economia criativa necessariamente. Às vezes respondem a outras condições e que acabam aprisionando e sequestrando e criando uma dependência dos setores criativos a esses estímulos de fomento e incentivo. Portanto, é preciso olhar que essas leis elas trabalhem no sentido de gerar autonomia e sustentabilidade para esses segmentos e não dependência. A quarta ação, estou correndo, viu, Márcia? Estou tentando. Já puxaram a orelha preventivamente Tô da olhando gente aqui, em relação ao tempo. Antes que você me diga. O quarto é a revisão do marco regulatório urbano que impede o desenvolvimento e execução da economia criativa, que requerem revisão de curto prazo, tais como lei do silêncio, utilização de área pública e alvará eventual e permanente. Aqui há uma construção de primeira linha, emergencial. Todos os grupos passados falaram da utilização da cidade, do resgate da cidade como protagonista, como cidade vanguarda, e todos os marcos e ordenamentos regulatórios nos levam para uma outra direção. É preciso que esse debate apareça de forma séria. Eu sei que no ano eleitoral ele não aparecerá, mas, num segundo momento, é preciso discutir
essas questões com a sociedade de maneira mais forte. A lei do silêncio tem impactado significativamente bares e restaurantes e o setor criativo, e ele precisa ser tratado não só de um lado, mas dos dois lados. A exemplo do que foi, por exemplo, ontem a ida do Sindobar e da Brasel ao comando da PM para apresentar a campanha Boa Noite Brasília. Então, tem soluções, tem espaços de pacificação, mas hoje a utilização da área pública, como dizia aqui o Everardo, que o que transforma a área pública em saudável e seguro é o seu uso e não o seu não uso, ela precisa ser revista e precisa ser dialogada de maneira mais séria. O quinto eixo, a quinta ação estratégica, diz respeito à qualificação dos atores econômicos que atuam no ambiente de negócio e estímulos à estruturação de redes de interação e cooperação. Aqui há também, Márcia, já uma resposta também da sua provocação, que ao mesmo tempo que não temos ambientes unificados, temos muitos ambientes coletivos, nós temos, no que pese o envelhecimento da população do Distrito Federal, uma nova geração muito pujante, tecnológica e criativa, funcionando e sendo referência no Brasil e na América Latina. Os nossos profissionais aqui, não poucas vezes, não raras vezes, ganham prêmios nacionais e internacionais sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que produzem, e aí é preciso ter uma atenção de reestruturação dessa cadeia produtiva, desse segmento, desse ecossistema. E por isso a gente traz aqui o debate da qualificação e do estímulo ao ambiente de negócios. Criar conexões com a América Latina e com o mundo é fundamental. Por último, induzir e fomentar a realização de pesquisas continuadas e monitorar o desenvolvimento setorial que venha a subsidiar a criação de um observatório de economia criativa, incorporando as iniciativas já existentes. É preciso que a gente consiga compreender que esse eixo ele traz uma dupla função. A primeira, de gerar um conhecimento sobre o que é esse tema novo da economia, que é da economia criativa. Pouca gente sabe, pouca gente desenvolve e pouca gente compreende. E veja, com baixa compreensão, como diz aqui o Morelli, nós somos o primeiro em empregos criativos no Brasil. Isso é muito significativo. A gente conhece pouco do que faz, por isso essas pesquisas estão sendo desenvolvidas, e aí, por isso, um ambiente, que aqui é a segunda assertiva, de que precisamos navegar com dados. Não podemos mais elaborar políticas públicas no escuro e nem no achismo. Nós precisamos de um resgate de um observatório que una aqui a Codeplan, que já esteve aqui, as universidades, que una aqui também o IPEA, que una os demais setores que produzem dados no poder público, para que a gente possa, junto com o setor privado e com o setor da sociedade civil, criar indicadores de processos e resultados e metas a partir daquilo que somos, do que seremos e do que gostaríamos de ser. Então, esse é o último eixo. Veja, quase que dentro do tempo. Para a gente começar esse debate, um grande resumo para iniciar esse debate sobre economia criativa, esporte, turismo e cultura. Foi excelente. Eu acho que é isso. A gente tem que navegar com dados, saber onde está pisando, e é muito importante identificar essas oportunidades, que é um pouco o trabalho que o professor Alexandre está desenvolvendo e que a gente vai querer saber um pouco mais. Mas eu acho que agora tem que passar a palavra ao primeiro debatedor e falar um pouquinho de esporte. E a gente está falando desses expoentes que a gente tem, tanto na tecnologia quanto na cultura, e a gente tem expoentes também no esporte que saem de Brasília. Esse esporte de alto rendimento e também essa vocação que Brasília tem, como foi muito bem colocado, das pessoas aproveitarem o que a cidade oferece para praticar o esporte, não como alto rendimento, mas como qualidade de vida. Então, queria ouvir um pouquinho o nosso primeiro debatedor. Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer a gente estar falando do esporte. Márcia, realmente Brasília tem revelado aí grandes atletas, nós temos esta veia esportiva muito forte, isso tem dado um resultado, inclusive midiático, muito interessante, isso agrega uma série de questões. Quando a gente fala do esporte de rendimento, além de ter a questão dos resultados esportivos, está ligado a várias outras áreas, como, por exemplo, o entretenimento. Hoje, os grandes eventos esportivos têm uma capacidade enorme de envolver pessoas, de envolver diversos segmentos da economia.
Então, isso, quando bem aproveitado, isso pode gerar uma série de soluções, inclusive, de alternativas para a nossa cidade. Então, quando a gente fala desta cadeia esportiva, que vai dos grandes eventos esportivos, a rede hoteleira, vai da questão dos materiais esportivos. Então, hoje, tem muita gente especializada desenvolvendo o trabalho nesta linha, que é super importante. O que a gente não pode esquecer é que o esporte não é só isso. Você já colocou aí a outra área da questão da prática, da importância da prática da atividade física. Legalmente, o esporte já é um direito do cidadão, mas muitas vezes a gente não consegue ter esse cidadão exercendo esse direito, por várias razões. Por exemplo, muitos dos espaços hoje que nós temos na nossa cidade não tem aí um espaço reservado para a prática do lazer, para a prática esportiva, devido a diversas questões. As cidades vão crescendo de forma desordenada, muitas vezes também falta de um plano diretor que determine uma área para uma prática da atividade física adequada. Então, para a gente desenvolver uma política e aproveitar o esporte de uma maneira mais ampla, primeiro a gente tem que ter um entendimento desse fenômeno, que extrapola apenas as competições esportivas. Está também atrelado a esta questão da saúde, da prática da atividade física. Como o Reinaldo colocou, na pandemia isso ficou muito em evidência, né? Então, nós temos que ter esta garantia, e esta garantia envolve diversas outras áreas, como eu estou falando, né? Por exemplo, a questão de a gente ter um plano nas nossas cidades que garanta esse espaço para a prática da atividade física. E aí o que a gente percebe é que essa grandiosidade do esporte, muitas vezes, ela não é percebida pelos diversos órgãos. E eles atuam, ou até é percebido, porém não atuam de forma coordenada. Então, a gente levar para hoje, para a Secretaria de Saúde, que a prática da atividade física ela é traz grande benefício à saúde, ok, isso acho que ninguém vai contestar. Mas se a gente não tiver uma política que desenvolva as secretarias, que desenvolve o sistema esporte, a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Educação, a gente pode perder esta questão de uma visão mais macro e realmente a gente atender a comunidade da maneira que a gente pode, da maneira que a gente quer. E o esporte vai além disso. Além dessa questão que a gente fala do esporte de rendimento, a questão da prática da atividade física, aí ela tem uma questão da educação, que ela está altamente atrelada. Então, a gente também, como eu falei, citei o exemplo da saúde, que desenvolve projetos, mas muitas vezes não há um diálogo entre as pastas que estão desenvolvendo o projeto nesta área, acontece a mesma coisa na área de educação. Então, às vezes, a gente pega determinados projetos que eles têm um resultado, de certa forma, importante, porém, eles são desvinculados. Se a gente conseguisse desenvolver políticas de uma forma coesa, junto, pensados, inclusive, o resultado seria muito mais fortalecido. Então, a gente pensa, inclusive, nestes momentos que a gente tem, nesse debate, que a gente vai conseguir a gente atrelar, juntar, debater e realmente ter um plano para o esporte que consiga realmente atender às necessidades da nossa população. Eu acho que a palavra do momento aqui nas duas primeiras falas é coordenação, né? Conexão, coordenação. A gente se juntar para conseguir eficiência. E agora eu queria ouvir o nosso segundo debatedor, que pode falar um pouquinho sobre essa pesquisa e, se puder, nos dar algum spoiler, adiantar um pouquinho o que já foi mapeado e identificado aqui de potencial no Distrito Federal. Professor Alexandre, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro celebrar o CODESE por essa iniciativa, esse trabalho gigante que vem sendo feito, extremamente singular e diferenciado. Queria também agradecer à Câmara de Economia Criativa, da FEComércio, que tem sido uma parceira importante nesse processo todo. Eu queria dizer apenas, só esclarecendo, eu não sou o coordenador do programa de mestrado é o professor Robson Dias, eu sou um dos pesquisadores do programa e o coordenador geral dessa pesquisa. O importante dessa pesquisa, Márcia, primeiro destacar, é que ela é uma demanda do setor produtivo, a demandante é a FEComércio, ela envolve o setor executivo a partir da Secretaria de Turismo e outros agentes do governo, a própria Codeplan tem sido colaborativa conosco em relação a esse processo, envolve a Câmara Legislativa, que também está trabalhando junto nessa direção, e a Agência de Fomento do Distrito Federal, que é a FAP, a Fundação de Apoio à Pesquisa. Então, é um conjunto de elementos, de setores e de agentes dentro de um princípio de integração para chegar até esses
dados, essas evidências, esses elementos que são essenciais para qualquer tomada de posição. Então, me parece que existe uma consciência, eu acho que é importante celebrar essa consciência de integração, de trabalho conjunto, em que a academia, o Estado, o setor produtivo e a sociedade civil se organizam para começar a avançar e sair um pouco da ideia do desejo, da ideia da possibilidade, da ideia da probabilidade e ir para uma ideia mais assertiva e numa direção mais, eu diria assim, de uma visão mais segura. A pesquisa, ela tem 4 etapas, uma pesquisa longa, a gente está na primeira etapa, que é a etapa documental. Nós deveremos ter um relatório agora, em abril, um relatório parcial, que vai trazer essas questões da investigação documental. Para surpresa nossa, essa dúvida sobre economia criativa ela é muito mais do Brasil. No exterior ela não existe, a gente tem uma vasta publicação bibliográfica na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, onde essa ideia de organização econômica a partir dos ativos criativos ela está suficientemente pacificada. Então, me parece que o nosso primeiro desafio, se eu posso te dar um spoiler, enfim, nós vamos trabalhar a partir dessas perspectivas o que é economia criativa. Então, a gente vai apresentar isso e me parece que isso já é um passo importante, já que, como o Reinaldo disse, a gente não sabe no Brasil, ou pelo menos dos atores, ainda claramente, o que viria a ser economia criativa. A outra questão, ela vai nos apontar já quais são os problemas que a gente teve até aqui, porque a gente vem trabalhando nesse assunto desde a primeira década deste milênio. Então, a gente já vem trabalhando, há uma série de esforços, iniciativas, inclusive legislação, que surgiram no Brasil, no Distrito Federal, a partir de uma visão e da percepção da importância desse setor, e que, no entanto, toda essa construção não conseguiu chegar a um resultado tão eficiente quanto poderia. Pelos painéis anteriores, ficou muito claro que existe um potencial econômico e de atores para se envolver nesse potencial de desenvolvimento econômico em todo o Distrito Federal. Sem dúvida. O que a pesquisa vai fazer é tentar identificar quem são esses atores, quais desses atores estão estruturados, quais desses atores não estão estruturados e quais desses atores são potenciais. Mas, para você desenvolver qualquer movimento, existe uma premissa que é essencial e me parece que talvez isso aparece aqui e que eu acho que a gente deveria ter ela como referência, por tudo que foi dito até agora. Compreender que a gente só vai conseguir desenvolver ou só vai trabalhar processos de desenvolvimento econômico se a gente compreender as vocações naturais de cada espaço, de cada lugar, de cada território. E falando pelo Distrito Federal inteiro, já temos uma vocação turística que muitas vezes é subaproveitada. E aí eu queria jogar um tema para o nosso apresentador, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais da pesquisa aqui ao longo, mas eu estou tentando olhar foco no relógio. Eu queria, foi dito no painel anterior, que a grande dificuldade é que acabam tendo ações de governo e não de Estado. Como é que a gente pode implementar ações que sejam duradouras nessas áreas de cultura, de esporte, de turismo? Como é que a gente pode fazer com que isso não acabe a cada 4 anos e recomece do zero? Márcia, eu acho que na nossa visão é um pouco pior até que isso, né? Que nós não temos uma política de Estado, mas é que nós temos políticas de governos. A gente hoje tem tido uma dificuldade de identificar que setores diferentes do governo têm uma mesma visão, por exemplo, estratégica sobre economia criativa, né? Ou sobre esporte, ou sobre outras áreas. Isso é natural, acontece todas as vezes que a gente segmenta e qualifica esses espaços, né, para discutir cada vez mais a si próprios, né? Então, você vai ter aqui o time da moda, o time do design, o time dos festivais, o time dos bares e restaurantes, e eles vão se qualificando e se internalizando e incorporando cada vez mais as suas atividades e as suas necessidades. Por isso que é preciso que haja um espaço com um olhar um pouco mais afastado, conjunto, para que a gente possa
possa perceber as nossas mesmas dores e as nossas mesmas oportunidades, identificar isso como uma janela conjunta e, a partir daí, sim, criar uma política que possa ser chamada de uma política de Estado ou uma política duradoura. E é por isso que a gente apresenta também o Observatório e o Fórum Permanente como garantidores dessa política duradoura. Porque, independente de quem permaneça ou de quem mude naquele espaço de poder, existe um fórum formado por sociedade civil, empresários, associações e sindicatos que possam dar margem de continuidade e permanência de uma política já definida, como o CODESE agora apresenta até 2040. Né? Então, esses espaços são espaços que garantem, inclusive, as transições, né, de um governo para o outro, garantem as transições de uma associação para outra. E com uma visão mais macro, né? E com uma visão mais macro. Queria ouvir também os debatedores. Na questão do esporte, acho fundamental a gente estabelecer um plano distrital do esporte. Isso na Câmara Federal hoje está discutindo o Plano Nacional do Esporte. Outras áreas, como a saúde, como a educação, já desenvolveram os seus planos. O esporte ele tem que desenvolver, mas o Distrito Federal acho que também pode sair na frente, desenvolver o seu plano distrital. Sociedade civil, com o governo debatendo, lógico, quando a gente fala do governo, do poder público, com competência, com técnicos competentes que conheçam esta manifestação, o esporte no caso. Porque desta forma, juntos, a gente planejando um planejamento aí dos próximos 10 anos escrito e que tenha um comprometimento, eu acho que é uma maneira da gente conseguir evoluir na questão do esporte. Eu acho que essa compreensão do papel do Estado, do papel do setor privado, do papel da academia, do papel da sociedade civil é essencial. E ela deve começar pela compreensão do Estado, que ele tem um papel indutor. E essa visão indutora ela tem que estar presente em todas as manifestações que o Estado faz, nos seus planos, nos seus programas, nos seus projetos, no próprio orçamento, no planejamento plurianual que ele faz, nas diretrizes orçamentárias, no orçamento anual. Tem que haver uma vinculação de todas essas, digamos assim, plataformas de referência da atividade do Estado, por meio dos seus governos, mas que ela seja absolutamente transversal à temporalidade do mandato e que ela seja uma visão global daquela sociedade. Por isso, ela não pode ser só do Estado. O Estado é o indutor, mas a iniciativa privada tem que assumir esse setor. É preciso compreender a dimensão desse setor. É 3% do PIB mundial, a economia criativa. Isso significa mais de 200 bilhões de reais se a gente projetar no Brasil hoje. Isso com o que está regularizado, ou que está dentro de um processo de acompanhamento regulamentar. Mas e o que está de informal? O que existe de informal? O que existe de setores ou segmentos vinculados, que a gente não conta? E que é preciso, e esse me parece o outro desafio, compreender a economia criativa como uma cadeia de valor. Que você vai ter o segmento específico, onde você tem os agentes criativos, mas você tem toda uma cadeia de produção econômica em torno da realização do evento, da realização de uma feira de artesanato, da realização de um filme, de um festival de música. Faz a economia girar de uma maneira que a gente, às vezes, não consegue supor, não consegue alcançar, né? Eu queria, então, encerrar as considerações finais de cada um, já pedindo desculpas, porque é um tema que rende muito mais, a gente poderia passar o dia inteiro conversando sobre isso. Na área de cultura, então, eu me empolgo, então vai longe. Mas como a gente está tentando seguir o cronograma do evento, eu vou pedir, então, as considerações finais de cada um, com esperanças de que a gente possa voltar a debater esse tema mais para frente, com mais tempo. Márcia, eu queria agradecer de novo aqui ao CODESE, ao nome do nosso presidente. Eu acho que esse é um primeiro momento aqui em que a gente abre, né, essa construção, ela não está finalizada. Eu queria convidar o resto da população do Distrito Federal, da RIDE, a continuar participando conosco desse espaço. Esses foram eixos estratégicos até aqui alcançados, mas virão outras muitas contribuições, e a gente espera também que o CODESE tenha esse papel de revisão permanente do seu planejamento estratégico, das suas ações estratégicas. Então, aqui nos colocar mais uma vez à disposição da população, de todo o time do esporte, da cultura, da economia criativa, do turismo, como um espaço aberto para construir essas propostas e essas ações que vão dirigir o DF nos próximos 20,
25 anos. Então, queria agradecer mais uma vez, obrigado. Foi interessante você ter falado isso também, porque a gente está tendo muita participação pelo YouTube. O pessoal a gente tem público presencial aqui, mas a gente tem um pessoal também que está acompanhando pelo YouTube e já está mandando pergunta, então vocês também vão receber essas perguntas, essas indagações, para a gente botar para frente essa reflexão mesmo. Por favor. Primeiro, agradecer, parabenizar aí pela realização do evento, e dizer que esta, eu acho que é uma forma que a gente tem de realmente desenvolver políticas de Estado. É a gente discutindo, é a gente participando e a gente pensando juntos uma forma da cidade que a gente quer para o futuro. Então, fico muito feliz de estar aqui e espero que esse projeto continue durante muitos anos, porque eu acho que é uma forma que a gente vai ter de ter uma cidade melhor para o futuro. Eu também queria agradecer e queria aproveitar e deixar nessa fala final a lembrança do Celso Furtado, economista brasileiro importante, que ele é referência no mundo todo e que ele diz que toda a produção cultural ela é um ativo, ele é um ativo diferencial e altamente competitivo. Então, nós temos uma capacidade de produção cultural singular. No Distrito Federal, o Distrito Federal é uma síntese do Brasil. A gente tem aqui referência do Brasil todo, que nos permite, então, transformar toda essa capacidade criativa em ativos extremamente competitivos que poderão nos colocar num outro patamar de situação e matriz econômica no Distrito Federal. Bom, agradeço muito a presença de todos, peço os aplausos para o nosso apresentador, nossos debatedores. Vamos para o próximo painel. Obrigada. Riquíssimo conteúdo apresentado nesse painel Economia Criativa, Esporte e Turismo, Cultura. Obrigada a todos os participantes, obrigada a você que nos acompanha pelas redes sociais. Quero aproveitar a oportunidade também para registrar a presença da ex-administradora do Lago Sul e atual presidente do Conselho Comunitário do Lago Sul, Nathanri Ludovico Lacerda Osório. E a seguir, nosso quinto painel de debates com o tema Sustentabilidade, Inovação e Tecnologia. Foi um ano de muitos desafios e nessas horas a gente se surpreende com nossa própria força para seguir em frente. O BRB se firmou como um banco cada vez mais presente e humano, que cresce nacionalmente, mas sem nunca esquecer suas raízes. Queremos um ano novo cheio de boas surpresas e para isso, conte com um banco eficiente, competitivo, completo, que nunca para de inovar por você. Surpreenda-se ainda mais com o BRB em 2022. Lembram de mim? Eu sou o Terrinha. Eu cresci. As oportunidades da TerraCap também. Você tem que aproveitar. Não perca as super vantagens que a TerraCap oferece para regularizar o seu imóvel. E o investimento que você faz para regularizar sua propriedade, a TerraCap devolve em urbanização e infraestrutura. É imóvel legal, tranquilidade para você dormir em paz e segurança jurídica para o seu negócio e para a sua vida. Aproveite a venda direta e regularize já. Eu volto, trazendo mais notícias boas. A TerraCap investe em você. O que é o futuro para você? Para nós, a resposta está nas pessoas.
Como será a vida delas daqui a 10, 20, 30 anos? Como nos preparar para todas as mudanças que elas precisam? É isso que impulsiona a Brasal a pensar o novo todos os dias, representando grandes marcas, atuando em 3 estados do Brasil. Nos desafiamos a ser a melhor versão de nós mesmos, superando nosso próprio limite, evoluindo em nossos resultados. É exatamente isso que nos torna Brasal. Somos movidos pelo que acreditamos. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa marca. Brasal. Confiança gera resultado.